tema de hoje, eu vou ser curto, eu tenho aí 15 minutinhos, nós temos que acabar o culto 10h30. Então 15 minutinhos eu quero ler e eu quero falar sobre isso, ser discípulo, tá? Vamos ler a partir do verso 15 até o verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Ora, na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentar. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que tenham lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos a que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurá-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos. Senhor, eu creio que cada um de nós queremos dia após dia mais ser seus discípulos. Eu creio com toda certeza que a melhor coisa das nossas vidas é ser seu discípulo, é andar na tua presença, é buscar ser semelhante a Cristo. Mas como fazê-los? Tem palavras tão difíceis aqui nesse texto, quando fala que quando o Senhor chama, nós não podemos olhar para trás. Quando o Senhor chama, nós não podemos olhar para as nossas coisas. Quando o Senhor chama, nós temos que dar prioridade para o teu chamado. Mas nós temos tantas coisas aqui, mas nós precisamos aprender a ouvir o chamado do Mestre. Nós precisamos aprender a renunciar. Nós precisamos aprender que não há coisa mais importante do que ouvir a sua voz, ó Pai. Ajuda-nos a sermos ovelhas obedientes, mas ovelhas sensíveis, e ao mesmo tempo ovelhas que seguem a direção do seu Mestre, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. O tema dessa mensagem é renúncia, né? A melhor renúncia. A melhor renúncia. Ser discípulo.
ser discípulo. Às vezes nós renunciamos para tantas coisas, nós renunciamos para as nossas vontades, nós renunciamos para os nossos desejos, nós renunciamos para os nossos sonhos, mas a palavra de Deus está nos trazendo hoje que a melhor renúncia é ser discípulo, é ser discípulo. Aqui fala para renunciarmos o campo, renunciarmos as coisas, renunciarmos até os nossos próprios sonhos. Muitos aqui têm sonho de casar, e ele está falando, casei-me e por isso eu não posso ir. Comprei algo, às vezes você está guardando dinheiro para tanto, e chega diante de você o chamado de Deus. E às vezes você renuncia o chamado, por causa daquilo que você estava prestes a comprar. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um celular, pode ser um monte de coisa. A melhor renúncia é ser discípulo. Deus honra os homens com o seu convite, e é uma afronta desprezá-lo. Deus está te chamando. Eu não sei quantos aqui, Deus me chamou com 17 anos, com 13 anos eu conheci a Cristo, mas com 17 anos, na escadaria de um acampamento, lá em Minas Gerais, eu fui chamado. E a palavra de Deus fala que é uma renúncia que nós precisamos fazer. O evangelho é de graça, tudo está preparado. É muito interessante isso, tudo está preparado. Quando nós aceitamos o convite de Cristo, o nosso futuro está preparado por Ele. Ele te chama para ser filho do rei e servi-lo. Nessa terra distante que está essa parábola, fala que esse era o rei, e ele está te chamando para um banquete, ele está te chamando para sentar do lado dele, ele está te chamando para te colocar um novo nome, ele está te chamando para direcionar um novo caminho, ele está te chamando para te guiar, e é uma afronta recusar. Os homens procuram eximir-se da responsabilidade de comparecer, preferem apenas terrenos, entrar no reino, preferem trabalhar, preferem receber de graça, e muitas vezes nós pensamos muito nisso, e muitas vezes nós queremos todos os direitos de serem filhos de Deus, mas nós esquecemos que tem deveres também, nós esquecemos que tem responsabilidades também. E nós precisamos entender isso que a palavra fala, que muitas vezes nós preferimos buscar várias coisas, que não são ruins, não são ruins. Casamento foi instituído por Deus, os bens são Ele que nos dá. Se você tem alguma coisa é porque Deus permitiu você ter. Aqui Ele não está falando de nós procurarmos, mas Ele está falando de nós darmos prioridade à voz de Deus, prioridade à voz do nosso mestre, prioridade ao chamado de Deus na nossa vida. Todos nós temos duas escolhas, todos nós temos o caminho largo que leva para a perdição, ou o caminho estreito que nos leva para a salvação. Caminho difícil, não sei qual que é mais difícil. Eu sei que esse aqui é mais apertado. Eu sei que esse aqui exige mais da nossa vida. Sabe? Porque esse outro aqui nós nos deleitamos nos nossos prazeres, mas depois nós achamos muito difícil voltar. Depois nós achamos muito complicado desprezar o que nós desprezamos. E nós vamos entender isso. Rejeitar o convite é uma decisão que perdura toda a eternidade. A vinda do reino depende também de encher a casa. Você já pensou nisso? Jesus fala, sai e chama os convidados. Depois volta os seus servos e fala, os convidados não quiseram vir. Sai e chama os doentes, enfermos, coxos, todos aqueles que realmente querem vir, só que não tinham sido convidados. Sai e chama todos.
Vamos, meus discípulos, saiam. Só que vêm todos e não enche a casa. Aí ele fala: sai pelos becos. Sai. Há uma necessidade de encher a casa. Há uma necessidade de fazer discípulos. Há uma necessidade de levar o evangelho verdadeiro. Nós falamos hoje no nosso treinamento ali para a próxima viagem missionária, que o mundo precisa de pessoas que resolvem ir. O mundo precisa de pessoas que realmente querem levar o evangelho. O mundo precisa de pessoas que querem levar uma vida santa e comprometida, que impacta outras vidas. O mundo precisa que você seja um jovem comprometido, santo e que influencia pessoas. Você precisa influenciar pessoas, influenciar vidas, separar tempo, não só para você e para os seus prazeres, mas separar tempo para o próximo, separar tempo para o outro, dedicar tempo para as pessoas, encher a casa, encher a casa. Bem-aventurado o que comer do pão da vida. Por que muitos recusam o convite da graça? Será porque aqueles que estão chamando não estão vivendo a graça? Ou será porque simplesmente não queremos ir? Não queremos levar o evangelho para os enfermos e doentes? Não queremos entrar nos becos e vielas? Hoje a comunidade que nós fomos nessa colheitinha fest, vamos dizer assim, essa colheitinha rápida, não passava. Eu não sei se no beco ali na viela não passou o Wildo ou não passou o Saco. Não sei quem estava mais gordinho. Tinha que passar de lado. Mas ele ficou enroscado ali, né? Tinha que passar dos becos e vielas. Lugarzinho que talvez você tenha a sua casa ali, você more com espaço em 3, 4 pessoas. É uma cozinha, um quarto onde mora esposa, marido, sogra e mais 9 crianças. Uma salinha, e penso, uma salinha e um quarto. Não é um quarto grande e uma salona. É uma salinha e um quarto. Os becos e atalhos e vielas da vida. Sabe o que ele fala aqui, ó? Pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar. Eu não sei o que é falar do evangelho obrigando uma pessoa, ou forçando. Talvez esse obriga seria a urgência. Seria o tempo de falar com urgência. Fala com convicção. Demonstra na sua vida que realmente Cristo vive. Sabe, se nós praticamos algumas coisas, falamos da verdade, mas a verdade não é prática na nossa vida, não adianta falarmos. Ela precisa se tornar prática. Precisamos fazer discípulos. Daí ele continua falando: grandes multidões acompanham. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmão, irmã e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas pastor, o que você está falando? Eu tenho que aborrecer sua mãe. Você tem que aborrecer sua mãe quando você prega o evangelho. É o que a palavra está falando, não sou o que eu estou falando. E quem prega o evangelho dia após dia sabe que vai aborrecer. Porque às vezes você vai fazer falta dentro de casa. Sua mãe vai falar: você precisa mesmo ir? Você precisa mesmo sair? Você precisa ir hoje de novo? Vai aborrecer seu pai, vai aborrecer seu irmão. É o que a palavra está dizendo, não sou eu que estou dizendo não. Anota aí, Lucas 14, 26. Quem não aborrecer e ainda aborrecer a sua própria vida. Eu não sei o que é aborrecer comigo mesmo. Não sei. Talvez seja não querer fazer aquilo que você deseja. Falei hoje para minha esposa:
Falou, mas eu não sei muito. Ela falou, eu não sei muito o que você gosta, você faz tanta coisa, eu não sei o que você gosta. Eu falei, amor, eu gosto de jantar bem e comer bem, eu gosto de viajar e eu gosto de jogar bola. Isso é coisa que eu gosto, né? E falei 4 coisas, né? E falei, gosto de namorar também, né? Eu falei, eu gosto, mas tem que dizer, às vezes não dá, amor, mas eu gosto, sabe? Eu não sei se isso entra dentro de aborrecer a sua própria vida. Deixar algumas coisas para que Deus possa realizar, para que Deus possa cumprir. Seguindo o exemplo de Cristo, consagrar-se absolutamente, vier após mim, e qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se você não for após Cristo e não tomar a sua cruz, você não pode ser discípulo dele, não pode. Um dos comentários fala assim: o preço do discipulado é a rendição total em amor. O preço do discipulado é rendição total em amor, mas não amor a si mesmo, amor a Deus que reflete na vida dos outros. Esse é o preço do discipulado. É maior que a afeição familiar, é maior que o desejo de seguir nosso próprio caminho, é maior que o amor às possessões, é maior do que amar aquilo que nós temos, é maior do que amor a si mesmo, e é maior do que o amor familiar. É uma rendição total a Cristo. Esse é o preço do discipulado. E eu queria terminar com um verso lá em Filipenses 3:8. Se você puder ficar em pé, nós lemos juntos. Filipenses 3:8. Lembre-se do convite da graça, mas lembre-se que o convite da graça você pode fazer para que pessoas conheçam a Cristo, para que pessoas vivam para Cristo, para que pessoas recebam de Cristo. Filipenses 3:8 diz assim, ó: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Vamos ler de novo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Preço do discipulado: rendição total. Eu queria convidar alguns que são discipulados para chegar aqui à frente, para que você chegue aqui e depois chegue os seus discípulos. Eu quero convidar você para chegar. Se você é discipulado por mim, ou se você é discipulado por outra pessoa, que chegue aqui, para que outros possam realmente chegar. Se você semanalmente, mensalmente discipula uma pessoa, chegue aqui. Pode chegar aqui na frente, ó. Nós estamos começando, faz 1 ano que nós estamos começando isso, sabe? De fazer discípulos mais de perto, de fazer pessoas que realmente influenciam. Alguns chegaram e pediram, falaram: posso ser discipulado? Como foi feito no teatro, posso ser discipulado? Outros foram escolhidos, e Jesus fez assim. Alguns ele escolheu, e outros chegaram até ele. 2 foram selecionados por João. Fala, ó: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você não é discipulado de perto, escolha alguém para ser seu discipulador, ou deixe ser escolhido. Aproxime-se mais de pessoas. Comece o discipulado.
aproximando mais, buscando mais, e assim, escolhendo também. Todos vocês têm condição de discipular alguém, todos vocês têm condição de discipular alguém. Se um dia Cristo entrou na sua vida, e Ele é real na sua vida, é porque você é chamado para discipular. Você é chamado. Separe uma hora da semana para alguém, separe uma hora, estude um livro da Bíblia, ou separe meia hora, e outra meia hora, converse com essa pessoa, dedique tempo, faça discípulos. Essa foi a ordenança do Senhor, indo por todo o mundo, e fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, o Senhor está levantando uma multidão de jovens comprometidos com o Teu santo nome, de jovens que não se comprometem com estruturas ou coisas grandiosas, mas se comprometem com o simples do Evangelho, que é levar a Cristo ao coração de pessoas, que é influenciar pessoas, que é dedicar tempo, momentos para outras vidas, ó Pai. Pai, levante essa multidão, Senhor, de mais de 600 jovens que nós temos aqui, Senhor, que frequentam semanalmente este lugar, e outros mais de 1000 que frequentam esta igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor possa tocar os Teus filhos, para levar o Evangelho àqueles que não conhecem, mas influenciar pessoas que já conhecem a Cristo, ó Pai. Dedicar tempo, dedicar vida, se abrir com outras pessoas. O próprio Senhor Jesus disse que melhor é andarmos em 2 do que em 1, ó Pai. Ajuda-nos a aprender a andar em 2, 3, 4, 5, 6 ou 12 discípulos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer discípulos de todas as nações, ó Pai. Ajuda-nos a nos preocupar mais com pessoas que realmente vale a pena. Vale a pena. Abençoa os Teus filhos, abençoa cada jovem aqui, em nome de Jesus, amém. Antes de sair, o André vai chegar aqui, ele vai falar um pouquinho só, rapidinho, tá? Ele é o nosso, pode ficar vocês aqui, ele é o nosso líder do discipulado. Temos também os grupos pequenos, que é uma boa oportunidade de discipulado, meus amigos. Nós já temos acho 11 grupos pequenos dentro da JNI, de jovens, que se reúnem semanalmente. Aproveite isso. Ano que vem, talvez depois do carnaval, nós vamos fazer um culto de grupos pequenos. Você vai conhecer um pouquinho mais os grupos, mas aproveite isso. Ele vai falar um pouquinho só, rapidinho, que vale a pena discipular, vale a pena investir. Você fala assim, eu não tenho às vezes uma pessoa que me discipule, procure ele, me procure, e nós vamos. O que nós mais queremos é que jovens busquem mais de Deus. Vocês estão atrás, pode se assentar, eles vão ficar aqui.